Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje eu estou aqui com um número maior de convidados. Consegui uma entrevista exclusiva com a cúpula do PSC e com a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre os segredos políticos aqui com o nosso amigo Pastor Everaldo, presidente do PSC Nacional. Muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente hoje, junto com o senhor Edson, que também é pré-candidato do partido, né? O promotor Sérgio Arfuche e o Wilson Dallas, nosso amigo presidente da estadual aqui do PSC. Mas eu gostaria de saber do senhor, pastor Everaldo, primeiro quero lhe agradecer, lógico, a presença, e queria que o senhor falasse aqui para o sul Mato Grossense quais as novidades a nível nacional que o partido vem preparando para essa campanha em 2018. Primeiro, alegria ter recebido o seu convite, né, Alcina, e estar aqui nessa bela capital, né, arrumada capital, exemplo para o Brasil, de Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. Sempre que venho aqui, fico vendo o exemplo que essa cidade dá. Arrumada, eu que ando pelo Brasil afora, né, pelo Brasil de norte a sul, de leste a oeste, então conheço as cidades. E realmente, quero dizer que eu, sendo da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, mas a arrumação aqui, a limpeza da cidade, o povo da cidade nos causa muita admiração aqui de Mato Grosso do Sul, então, e de Campo Grande especificamente. Então, alegria estar com você e com meus amigos que você já apresentou. Quero dizer para você o seguinte, que o PSC está organizado nas 27 unidades da federação, ou seja, nos 26 estados e também no Distrito Federal. E este ano nós temos tido a bela oportunidade de ter a condição de termos uma candidatura própria à presidência da República. Eu fui candidato em 2014 e agora em 2018 nós temos a candidatura do Paulo Rabelo de Castro, um economista, foi presidente do IBGE e foi ultimamente estava como presidente do BNDES. É um economista de nome, uma pessoa que sem dúvida nenhuma ao longo de 40 anos tem estudado o Brasil, tem feito planos de governo e está preparadíssima para ser presidente da República, defendendo os princípios que o PSC defende. E, assim, para te dar um exemplo, como o PSC no Rio de Janeiro, nós temos lá uma pessoa que era um juiz federal, um jovem de 50 anos, 17 anos de magistratura, renunciou à magistratura, vejam bem, renunciou à magistratura, deixou de ser juiz, não se aposentou não, renunciou, voltou a ser advogado, e é candidato a governador do Rio de Janeiro. É uma pessoa que foi oficial fuzileiro naval, foi defensor público, juiz federal, então se colocando à disposição. No Amazonas eu tenho o Wilson Lima, é um apresentador de televisão que hoje desponta quase que em segundo lugar, empatado em primeiro lugar nas pesquisas lá no Amazonas. Nós temos, possivelmente no estado de Sergipe, o nosso líder André Moura, também será candidato a governador, hoje é deputado federal, líder do Congresso, e, sem dúvida nenhuma, ele deve ser candidato a estar resolvendo nas próximas horas a governador do estado de Sergipe. Estamos organizados em vários estados. E aqui, no Mato Grosso do Sul, nós temos aqui um nome, que outro dia eu vi a bela entrevista que foi feita aqui no seu site aqui, está com a gente aqui hoje, foi apresentado, né? Se Deus quiser, esse jovem promotor, que tem dado um exemplo aqui para o estado do Mato Grosso do Sul e repercutido em todo o Brasil, como o nosso pré-candidato ao Senado, né? Então, essas novidades, assim, as pessoas estão acreditando no PSC. Se eu fosse me alongar aqui pelos 27 estados, dando nomes para você de pessoas. Estou citando esses exemplos, assim, pessoas que são fora do eixo político, mas que estão aplicando aquela máxima de Luther King, né? Ele falou, o que me preocupa não é o barulho dos maus, o silêncio dos bons. E os bons estão se desprendendo. Você imagina um juiz federal largar, vir para ser candidato, meu Rio de Janeiro aqui, você tem tido no noticiário, está um Rio de Janeiro sofrido, né, com muitas dificuldades, e aí uma pessoa dessa encarna com a missão de ser candidato a governador. Aí você pega aqui o Sérgio, podia estar lá na sua tranquilidade, da sua casa, né, promotor, com toda a pujança que tem uma promotoria, mas largando para ser um pré-candidato ao Senado Federal. Então, vamos dizer, nossas propostas são claras. O PSC é muito claro naquilo que ele defende. É muito claro quando diz que nós defendemos a vida do ser humano desde a sua concepção, não é?
Aí fala, mas é contra o aborto, tem isso, tem aquilo. Nós somos contra o aborto. Respeitamos quem pensa diferente e a lei já é o suficiente para tratar dos casos excepcionais que existem, tá certo? Nós defendemos a vida em qualquer circunstância. O senhor acha que essa situação atual que o país vem enfrentando, que assim, não é nenhuma prioridade de Estado nenhum, mas tornou-se uma situação geral na nação de corrupção, de tudo que vem acontecendo de ruim, isso motivou, isso fez com que homens do bem, homens respeitados na sociedade, que se indignaram, que ficaram furiosos com a situação, como vem acontecendo, assim como o nosso promotor aqui, Dr. Arfucci, tomassem por decisão vir para o enfrentamento e encarar a política. Eu creio nisso, por quê? Como o nosso partido defende, claro, a vida, defende a família, defende um Estado enxuto, liberal, né? Um Estado economicamente, um Estado, economia liberal, quer dizer, com a redução do tamanho do Estado, que hoje nós estamos pagando, minha querida Alcina, praticamente nós trabalhamos 6 meses para pagar só de impostos. E aí vai pelo ralo da corrupção. Então essas pessoas são corajosas para fazer como o Sérgio, como fazer como o Wilson lá, e como os outros estão fazendo, esse apresentador de televisão nunca foi político, o Paulo Rabelo, que nunca foi político, se colocar o nome, porque estão vendo que precisa mudar esse quadro. E a população, o que está mais interessante atualmente, é que a população está vigilante. Né? A comunicação hoje é rapidamente, todo mundo sabe, né? Instantânea. Aí antigamente não tinha um site como o seu. Ainda há pouco você estava relatando aqui que pessoas de outros países, Nova York, estão assistindo você. Então as pessoas estão atentas, tá certo? E o que acontece é o seguinte, as pessoas estão entendendo que não pode mais trocar o seu voto por uma receita, um buchão de gás, um saco de cimento. Por quê? Quando a pessoa dá um saco de cimento, quando dá um buchão de gás, depois vai roubar lá do outro lado, porque não tem como. Não tem como. Tem que pagar a conta, Tem né? que pagar a conta, alguém tem que pagar a conta. E outra coisa, pastor Everaldo, uma coisa que assim, eu venho batendo muito nessa tecla, e eu sei que é uma coisa que vem preocupando também a classe política, é essa questão da inadimplência, né? Que tem-se o receio de que ela cresça muito nessa eleição. E outro dia eu até falei em rede social isso, que eu penso assim, se o eleitor não votar, não vou votar, generaliza, todo bandido, todo ladrão, o cara vai entrar do mesmo jeito, né? Alguém vai entrar para ocupar o cargo. Então, que seja com um voto consciente, não é? Olha, porque se a pessoa não votar, vai ter o político lá ocupando o cargo dele. O que aconteceu agora numa eleição extra que esteve no estado do Amazonas, agora no ano passado, o governador foi cassado, foi preso, né? Teve uma eleição extra. O que aconteceu? 58% não foram às urnas. Foi eleito o novo governador com 42%, quer dizer, uma abstenção muito grande, tá certo? Acima do normal. Então, as pessoas têm que saber, a arma na democracia é justamente o voto. Democracia só é feita através da política e dos partidos políticos. Então, vamos dizer, o que está lá no Congresso Nacional, os deputados, os senadores, é reflexo aqui do povo. O povo que votou. Então, nós temos que entender isso. A população tem que entender isso. As pessoas, às vezes, votam em troca de favores, depois não sabem quem nem votou. Não lembra? Não lembra quem votou. Então, vamos dizer, nós temos que mudar esse quadro. Então, eu creio que com essas lições acontecidas nesses últimos anos, né, desde 2013 para cá, quando começou aquele movimento de rua, né, aquelas coisas todas, a população está atenta. E eu tenho convicção que o quadro vai melhorar, sensivelmente. E, vamos dizer, a corrupção sempre existiu. Eu estava lendo um relato que na Idade Média, os padeiros colocavam serragem na farinha para fazer pão. Meu Deus! Naquela época, quando o rei descobria isso, o rei, degolava, né? Passava na farinha. Mas você vê como é que é a corrupção. Ela vem da época do Império. Né? Não, aí vou remontar. Se for buscar mesmo a época da corrupção, você vai no livro, na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 6, está escrito o seguinte: Deus olhou do céu à terra e viu que a terra estava cheia de violência e corrupção.
chamou Noé e falou, Noé, constrói uma arca, porque eu vou acabar com essa raça humana, que eu não aguento mais isso aí de corrupção, tá certo? Então, o que nós temos que ver é isso. E aí, o que facilita a corrupção no país é porque tudo depende do Estado, tudo depende do governo. Então, o Estado é grande, inchado, então tudo depende. Quando eu defendi, em 2014, fui o único candidato que fui no Jornal Nacional e falei que eu privatizaria a Petrobras. Privatizar a Petrobras. Se tivesse privatizada, o que acontecia? Não estava nas páginas policiais. A Vale do Rio Doce, quando foi privatizada no governo Fernando Henrique, ela tinha 15 mil funcionários. Hoje tem 170 mil funcionários direto, o Grupo Vale do Rio Doce. Mas não está nas páginas policiais. E o minério continua sendo nosso, ninguém leva minério para fora. A mesma coisa, o petróleo continuaria sendo nosso, só que a iniciativa privada que ia cuidar. Então vamos dizer, se a Petrobras fosse privatizada, o governo não botava diretor, aí o partido político não ia querer indicar diretor, e aí não ia privilegiar a empreiteira tal, e não tinha essa promiscuidade. Então você tem que reduzir o tamanho para que vai diminuir a corrupção, entendeu? E pedir a Deus para ajudar que a gente coloque pessoas de bem, né? Que as pessoas entendam que precisa mudar esse quadro. Tem que pegar aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma pessoa como o meu querido Arfuji, né? Sérgio, promotor, que já tem uma vida, aí todo mundo sabe quem é ele. Aí fica arriscando em outros que não conhecem, aí fica difícil, não é isso? Então, é isso que é importante, a gente preocupar a população, tem que ter a preocupação de escolher bem agora. Exatamente, e uma coisa que tem que ser muito levada em conta é exatamente isso, né? O passado, quem é a pessoa, né? O que ele tem de serviço prestado dentro de uma comunidade, não é? Para que tenha realmente e de fato uma escolha consciente. Pastor Everaldo, já existe alguma situação de chapa, de ideia de fazer alguma chapa pura, composição? Já está sendo estudado isso pelo partido? Aqui, por exemplo, em vários estados, por exemplo, o Rio de Janeiro tem chapa própria, isso é um exemplo, né? Em outros estados, alguns estados a gente tem coligação para majoritária, estamos com chapa própria para federal, porque o foco de todos os partidos nessa eleição de 2018 é eleger deputado federal. Por quê? Porque tem uma cláusula de barreira, quem não eleger e não tiver um certo número mínimo de votos e um número mínimo de deputado federal, vai ficar um partido sem funcionamento no Congresso Nacional. Então esse é o foco principal. Mas, independente do foco de deputado federal, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, nós encontramos um nome disposto, como é do nosso querido pré-candidato ao Senado, né? Nosso querido promotor Arfuji, e tenho certeza que a gente aqui no Estado estamos arrumando de maneira que a gente vá concorrer com chapa de estadual, federal, senador, e estamos lutando para daqui a pouco a gente tentar um governador também. Tá? Estamos estudando aí para a gente ver como é que faz. O partido hoje teria um nome para governo, pastor? Olha só, eu não vejo nenhuma dificuldade não. Tá? Tem o Wilson, que você conhece, pode ser candidato a governador, tá certo? Tá animado, Wilson? Você tá animado para sair do governo? Estamos animados. Vamos ver. Vamos ver. Amanhã o nosso querido promotor, não quero ser mais senador, quero ser governador, quer dizer, então tem muita coisa para acontecer. Tem uma emissora que diz o seguinte, em 20 minutos tudo pode mudar, não é isso? A política você dorme de um jeito e acorda de outro, então, né? Tem uma emissora que diz em 20 minutos, quer dizer, como o PSC é 20, então em 20 minutos pode mudar, né? Aí as que eu digo assim, a raposa felpuda, né, fala o seguinte, a política é igual a nuvem, uma hora está aqui, daqui a pouco está em outro lugar, não é isso? Então, tem até o prazo da convenção, né? As convenções são de 20 de julho a 5 de agosto. Sim. Até lá, muita água passa debaixo da ponte. Tá Como certo? é que o senhor tem visto a nossa política estadual aqui? A gente acompanha no geral, né? Que então a política estadual a gente acompanha mais pelo relato dos nossos dirigentes aqui. Então nós estamos torcendo para que o Estado do Mato Grosso do Sul possa, nessa próxima eleição, fazer as correções que devem ser feitas, tá certo? Eu creio dessa maneira assim. Pastor Everaldo, foi um prazer receber você aqui, todos vocês. Nós do Conteúdo MS desejamos sucesso. Esperamos realmente que essa mudança aconteça. E eu gostaria de deixar aberto agora para caso alguém quer dar uma palavra.
Ah, mas é essa coragem que você dá, Wilson? Querem privilegiar aqui o presidente que veio. Então, nós estamos aqui, vocês não têm ideia, tem aqui um cinegrafista aqui de primeira por trás dessas câmeras, vocês não estão vendo ele, mas é gente muito boa, gente aqui muito especial, que está hoje em São Paulo e indo para Paris, daqui umas horas, não é isso, né? Mas aí ele está por trás das câmeras, não dá para você ver o boné bonito que ele está ali, coisa e tal. Mas enfim, gente, olha só, meu desejo, minha querida, que Deus te abençoe. Amém. O seu trabalho, tá certo? Abençoe esses homens desprendidos que querem fazer a mudança que esse país necessita, né? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Mato Grosso do Sul e o nosso querido Brasil. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada.